Histórias com monstros geralmente trazem algum tipo de artifício que é usado para derrotá-los, mas dentre as diversas possibilidades, você já se imaginou lendo um mangá onde os personagens tiveram que abaixar as calças para mostrar as partes íntimas para fugir de um monstro que queria matá-los? Pois bem, isso é Netkeijiban, a nossa nova série de vídeos sobre esse mangá que traz em cada um de seus capítulos uma lenda urbana bizarra que se popularizou na internet através de fóruns de discussão e postagens nas redes sociais por ter exatamente aquilo que gostamos, o irresistível toque do inexplicável. Makoto estava sonhando com a lembrança terrível que tinha sido o velório de seu irmão. No sonho, seus pais reprisaram o que tinham lhe dito no mundo real sobre ele não ter tido culpa pelo que aconteceu. Seu tio Satori acabou acordando dessa memória dolorosa dizendo que eles já tinham chegado até onde eles ficariam por uns dias para esclarecer de tudo. Eram as férias de verão de seu aniversário de 14 anos e Makoto não poderia estar mais empolgado. A casa era grande e a companhia era tão boa quanto. Seu tio era um engenheiro que costumava viajar pelo mundo colecionando as histórias mais absurdas juntamente com experiências únicas, e era por esse motivo que ele o admirava desde quando era mais novo. Makoto estava tão animado com a viagem com seu tio para a vila onde ele morava que ele ficou conversando com ele sobre tudo durante todo o tempo que podia, o que lhe deu uma sensação de ver o tempo voando. Depois de algumas horas já perto do entardecer, Satoru aconselhou que ele não fosse até a montanha atrás da casa de jeito nenhum, porque era um lugar que até mesmo os habitantes locais evitavam. Makoto não sabia de muito, mas o suficiente lhe dizia que o lugar era um pouco estranho porque ele tinha ouvido falar que uma pessoa tinha tirado a própria vida com uma corda naquela região, então era óbvio que ele não ia fazer isso. No dia seguinte, perto do meio-dia, Satoru acabou caindo num sono pesado porque ele tinha ficado acordado até muito tarde na noite anterior. Como não tinha nada para fazer, Makoto se viu atraído por um telescópio que estava em seu quarto. Ele o arrastou até a varanda para matar um pouco do tédio e se lembrou do que seu tio tinha lhe alertado porque a área da varanda dava exatamente para a montanha que ele tinha que evitar. Makoto tentou não ligar para isso porque de certo modo ele não estava desobedecendo seu tio. No começo, ele ficou apenas impressionado com a paisagem porque a capacidade de captura de detalhes do telescópio tornava tudo ainda mais bonito, mas de repente seus olhos começaram a captar o que ele tinha que evitar. A montanha, e foi então que ele viu algo em meio às árvores. A imagem não era tão clara, mas algo parecia estar se movendo na mata. Quando Makoto conseguiu utilizar o telescópio com mais precisão, ele viu algo bizarro caminhando com movimentos distorcidos. Apesar disso, ele primeiramente pensou se tratar de alguém com problemas mentais porque a figura na floresta estava sem roupas e segurava em uma das mãos uma foice. No entanto, segundos depois de pensar isso, ele foi tomado por uma sensação que dizia o completo oposto. Algo não estava certo. Seu inconsciente gritava perigo e dizia que ele precisava desviar o olhar o quanto antes, mas Makoto não conseguiu se livrar da visão porque algo parecia sugar sua atenção para olhar cada vez mais. Makoto começou a se encher de um medo muito gritante até o momento em que a coisa na floresta começou a se virar para a direção dele lentamente, enquanto seus olhos continuavam presos à visão do telescópio. E de repente, o monstro na floresta o olhou quase como se estivesse cara a cara com ele. Makoto viu que o monstro estava sorrindo para ele e o encarando profundamente com seu único olho. Esses poucos segundos foram suficientes para que ele fosse tomado por um desespero maior do que ele poderia suportar. Os olhos de Makoto lacrimejaram violentamente e ele começou a apertar o próprio pescoço com muita força. Mas seu tio felizmente apareceu e tentou ajudá-lo pedindo para ele resistir e sair dessa. Makoto não estava conseguindo entender a dimensão do problema que ele estava porque o seu corpo tinha agido de maneira independente. Quando Satoru forçou que ele reagisse àquela força sobrenatural, ele enfim despertou do transe e ficou se perguntando o porquê ele estava chorando tanto. E foi aí que ele foi tragado mais uma vez por essa sensação de morte e desesperança. Ele gritou angustiado com as lembranças manipuladas de seus pais dizendo que ele tinha sido o culpado pela morte do irmão e que era ele quem deveria ter morrido em seu lugar. Makoto disse aos berros que eles estavam certos e que ele tinha que morrer, mas seu tio o acalmou perguntando o que estava acontecendo e ele apontou apenas para o telescópio. Satoru se aproximou do objeto para vê-lo e assim que ele também conseguiu notar a presença da criatura nas sombras das árvores, ele apenas disse perplexo que eles tinham visto o olho do mal. Satoru disse que isso era um grande problema e começou a agir para evitar que aquela coisa não se aproximasse de vez, porque era exatamente isso que ela tinha começado a fazer quando notou que eles estavam a olhando.
Ele perguntou se Makoto estava com vontade de urinar e pediu que ele fizesse isso dentro de uma das 2 garrafas que ele tinha que pegar. Makoto não entendeu porque ele precisava fazer algo tão aleatório, mas Satoru apenas pediu que ele obedecesse. Depois de encher a garrafa com sua urina, eles saíram para o lado de fora em direção à montanha que ele tinha lhe dito no dia anterior para ficar longe. Enquanto caminhavam, ele perguntou para Satoru o que era aquela coisa que lhe deu uma sensação de urgência muito grande de tirar a própria vida. Satoru disse que não sabia muito sobre ele, apenas que a criatura era uma coisa que vivia nas montanhas. Ele pediu que Makoto não olhasse diretamente para ele e que mantivesse sua localização fora de sua linha de visão. Makoto estava assustado com tudo aquilo e quando ele pensou que colocar sua urina dentro de uma garrafa já seria a maior aleatoriedade do dia para enfrentar o monstro, seu tio disse que caso isso não funcionasse, eles teriam que colocar em prática a segunda opção, que seria mostrar à criatura suas partes íntimas. Makoto ficou de boca aberta com isso, mas Satoru explicou que o Olho do Mal era uma criatura que desprezava profundamente coisas impuras como urina, excrementos e genitálias, ou seja, eles estavam com as ferramentas certas para combatê-la. Então as chances de sobrevivência estavam do seu lado caso tudo ocorresse como o esperado. Makoto perguntou como ele sabia tanto sobre aquele monstro, mas Satoru respondeu apenas que contaria tudo caso eles conseguissem sair dessa. Algum tempo depois, Makoto acordou assustado no meio da floresta quando ouviu a criatura se aproximar pronunciando palavras irreconhecíveis e amedrontadoras. Ele ficou se perguntando diante da escuridão e da voz que se aproximava como eles foram capazes de dormir tendo sentido tanto medo e tensão. Ele acordou Satoru quando a criatura já estava somente a poucos metros deles, e Satoru gritou para ele apontar a luz da lanterna apenas para as pernas, mas o tiro saiu pela culatra quando o monstro se agachou para encará-los, o que fez com que seus olhos se encontrassem. Os dois foram envolvidos por uma aura sombria que dizia que eles precisavam morrer. Makoto começou a pensar que seria melhor que ele morresse porque assim ele seria perdoado pelo que aconteceu com seu irmão. Ele começou a morder sua língua com muita força, já começando a parti-la, quando a imagem de seu irmão dentro dele gritou com ele dizendo que se ele não acordasse daquele transe, ele ia morrer. Makoto conseguiu despertar, mas seu tio foi mais rápido se colocando na sua frente e pedindo para que ele não olhasse. Ele pegou a garrafa das mãos dele, bebeu a urina dentro dela e a cuspiu no rosto do monstro que gritou furioso. E somente para não deixar dúvidas de que a urina não daria conta, ele abaixou suas calças gritando e mostrando seu pênis iluminado pela lanterna para a coisa que se contorcia com nojo. O monstro caminhou rumo às entranhas da floresta, proferindo as mesmas palavras ininteligíveis para os dois como se estivesse os amaldiçoando por aquilo. Como tinham prometido que contaria o que sabia, Satoru explicou que uma vez em uma de suas viagens para o norte da Europa, ele descobriu sobre um folclore que falava sobre o Olho do Mal que diziam que a malícia podia ser usada para olhar para alguém e lançar uma maldição sobre ele. Dependendo da força da malícia, a vítima podia até mesmo ser levada à morte. Um de seus amigos o levou até um certo local num beco remoto onde diziam que havia uma pessoa com o poder do Olho do Mal. Por conta de seu ceticismo a tudo isso, o homem em questão concordou em mostrar apenas uma fração de seu poder olhando para ele somente por um único instante. E assim, ele foi tomado pela mesma sensação de morte que Makoto sentiu quando viu a criatura pela primeira vez. Satoru ficou sabendo depois de um tempo que devido a alguns conflitos da organização que esse homem fazia parte, que ele foi morto e seu corpo foi cercado de fezes. Ele não sabia ao certo qual era a sua ligação com a criatura que eles viram porque não dava para saber se eles a tinham criado ou se ela era a fonte dos poderes do homem no norte da Europa. Mas tudo o que ele tinha certeza é que ela os perseguiria para onde quer que eles tentassem fugir se eles não a tivessem enfrentado. Makoto contou que conseguiu ouvir a voz de seu irmão mais novo quando ele perdeu completamente sua sanidade. Ele disse que o monstro usou a culpa que existia dentro dele e que ele esteve carregando desde o dia que seu irmão morreu no acidente para fazê-lo tirar a própria vida. Mas ele entendia que seu irmão não o culpava porque foi ele quem conseguiu tirá-lo desse transe para fazer com que ele continuasse vivo. Fim. Olho Maligno é uma história muito aleatória que usa recursos inconvencionais para lidar com uma criatura de outro mundo porque chega a ser cômico os personagens terem que beber urina e mostrar as partes íntimas para conseguirem sobreviver. Mas como o capítulo se trata da adaptação de uma lenda urbana da internet, tudo é possível. Muito provavelmente a criatura foi inspirada em outros monstros japoneses, como Itsuki, que assombram as pessoas para coagi-las a tirarem a própria vida, ou até mesmo os Onis, Hanyas e outros espíritos malignos que evitam andar em lugares impuros.
O interessante desse mangá é que ele adapta essas histórias absurdas que perambulam pela internet há muito tempo e que causam aquela sensação de querer saber mais, porque por mais fantasiosas que elas possam ser, existe um lado que nos faz especular sobre a veracidade delas, porque a maioria não tem desfecho ou evidências claras de que certamente aconteceram. Sem contar que, por serem histórias difundidas na internet, existe uma participação coletiva que vai adicionando mais e mais camadas nas histórias, porque no fim de tudo, quem conta um conto aumenta um ponto. O mangá, obviamente, não adapta as lendas urbanas exatamente da forma que elas são contadas, provavelmente por dois motivos. O primeiro é que lendas tendem a ter mais de uma versão, e segundo, para trazer para o mangá um toque de originalidade. Um dos exemplos é que na lenda Satoru bebe a urina porque só jogá-la não trouxe efeito, então no capítulo pareceu que ele estava apenas fazendo algo mais exagerado para combinar com todo o contexto de em seguida mostrar seu pênis. Temos uma outra série de vídeos bem parecida com essa que aborda em cada um de seus capítulos uma história de terror, mas Netica e Giban têm uma pegada diferente dentro desse contexto de similaridade por envolver a internet, e além disso, os capítulos são adaptados por diferentes autores, então temos diferentes perspectivas sempre que uma história é adaptada. Espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você achou do capítulo, de se inscrever no nosso canal e de indicar algum outro mangá que você acha que vale a pena ler. Enfim, até mais e nos vemos no próximo vídeo.